Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos continuar estudando algumas características importantes da nossa disciplina. Logo, peço que vocês já estejam no cantinho de estudo de vocês com todo o seu material organizado, porque hoje você vai precisar de muita atenção, paciência, dedicação e principalmente a sua participação. Te convido então a estar comigo na aula de hoje, aprendendo um pouco mais sobre este conteúdo imenso da área de linguagem. Vamos lá? Maravilha, turma. Aqui estamos. Bem, depois dessa apresentação, eu decidi colocar aí na nossa telinha qual livro que nós iremos utilizar hoje. Então, o livro que nós iremos trabalhar é o livro de atividades Produção de Texto. É exatamente este livro que aparece aí na nossa telinha, tá? Eu vou dar zoom aqui porque eu quero explicar uma situação. Eu preciso que vocês entendam exatamente isso daqui. Já pegue todo o seu material, seu lápis, caderno, tudo que estiver aí, tá? Se organize e fique atento a esta explicação. Ela é fundamental para a nossa aula, tá? Para as nossas aulas. Nós temos aqui, capítulo 1, textos voadores e virtuais, e capítulo 2, o discurso vitrine das capas de revista. Aqui no capítulo 1, nós temos o seguinte, proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4. E aqui no discurso vitrine das capas de revista, nós temos propostas 5, 6, 7 e 8. Toda aula nós iremos trabalhar uma proposta. Isso mesmo, a cada aula nós iremos trabalhar uma proposta. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar a proposta de número 1, folder segura a vida pela raiz, tá? Essa proposta aqui ela vai ser fundamental para o andamento da nossa aula de hoje. Para a próxima aula, proposta 2 e assim sucessivamente. Ah, professor, mas eu ainda não estou com o livro de atividades. Não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é a abordagem principal de cada proposta. Quando você estiver com o livro em mãos, você só vai atualizar. Por hora, eu vou deixar esta atividade aqui como uma atividade para casa. Posteriormente, eu vou cobrar de vocês. E o que vai nos interessar para hoje é a atividade que eu vou deixar no seu caderno, ok? Vamos lá, então. Só para título de informação, a proposta de número 1 é sobre o folder, tá? Olha aqui, ó, sobre o folder. Nós temos aqui textos voadores e rituais. Folder segura a vida pela raiz. Como um folder segura a vida pela raiz? E aí nós temos algumas perguntas pertinentes a este folder aqui. Antes disso, eu gostaria que vocês se atentassem a um comentário que tem bem aqui, ó. Há um comentário que tem aqui no cantinho do nosso livro. Folder. Um folder pode ser promocional ou pode ser institucional. Se você, por exemplo, viu algum folder da escola, a escola tem bastante folder, na verdade. Nesse caso, o folder da escola é institucional. É da instituição educacional El Shaddai. Tá? O promocional é usado para promover determinado produto, tá? Serviço ou área comercial. Nesse caso, o folder que você vê do Shaddai ele pode ser também promocional. Tá? Já o institucional circula para difundir uma ideia. Tá? Por que o folder do Shaddai é proporcional? Porque ele faz um convite para que os alunos se matriculem na nossa instituição. É institucional porque ele faz uma propaganda da nossa instituição. Tá? Mas eu quero que vocês atentem apenas este conceito aqui por enquanto. Agora eu vou colocar na nossa telinha alguns folders para nos situarmos e vermos a diferença que tem entre cada material produzido. Vamos lá? Ó, aqui é o nosso primeiro folder. Ele pode estar com uma imagem um pouquinho ruim em relação aos pixels, porque eu tive que escanear essa imagem. Mas não tem problema, para a gente entender como que é que acontece realmente um folder. Então, nós temos aqui uma primeira parte, segunda parte, terceira parte, tá? Ó, prestem bem atenção. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, tá? Vejam o seguinte aqui. Nós temos aqui
3 partes que têm naturalmente 3 informações. Um folder, ele é um material que tem cunho informativo, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Se nós nos atentarmos, porque assim, ele é dobrável, né? Então, essa parte aqui, de mais de 3,3 milhões, ele vem para o meio. Essa parte fica aqui, essa parte busca ajuda, denuncia, ó. Ela vem para trás, e essa é a primeira parte do folder. Aqui na primeira parte do folder, nós temos assim, mamãe, eu quero brincar. Naturalmente, esse folder ele faz uma referência a uma festa conhecidíssima no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que é o nosso carnaval. Então, nós temos imagens aqui de crianças, na verdade, usando alguns itens que lembram o período do carnaval. Em seguida, nós temos aqui, no bloco da alegria, o trabalho infantil não tem vez, e é do governo do estado do Paraná. Então, se você observar, este folder ele tem um público específico para as pessoas compreenderem que a diversão ela acontece, mas a partir do momento que nós fazemos uma criança trabalhar, a diversão cessa. Tá? Ou seja, para tudo na nossa vida há limite, até para a diversão, para o entretenimento. Então, esse folder ele tem o cunho informativo, tá? Ele não é institucional, ele é informativo. Veja esta outra parte aqui, ó. Busque ajuda, ponto. Denuncie, ponto. Aí tem aqui, proteger as crianças e adolescentes é um dever de todos. Nós vamos observar algumas informações de como uma pessoa que teve ali, presenciou uma cena de trabalho infantil, pode ligar para o número e se orientar das medidas de como ajudar aquela criança a sair daquela situação. Então, vejam, por que eu trago essa informação para você? Você, aluno, você, aluna, preste bem atenção no que eu quero dizer. O folder que eu trago ele é informativo, tá? E ele vai justamente nos atentarmos ao trabalho infantil. Toda criança no mundo tem direito à educação. Uma criança que começa a assumir posições de um adulto, por exemplo, começa a trabalhar, algo está errado. Mas trabalhar em que sentido? Trabalho braçal, entendeu? Isso é um trabalho infantil e isto é errado perante a lei. E este folder, ele vem orientar exatamente sobre isso. Isso não significa que uma criança possa lavar um copo, por exemplo, que já não é trabalho infantil, né? Aí é uma obrigação mesmo dentro de casa, ajudar dentro de casa. Ou arrumar a sua cama, tá? Isso aí parte efetivamente como uma ajuda realmente dentro de casa, já que a criança mora ali, enfim, tá? Além disso, arrumar a cama também ajuda até a criar responsabilidades. Mas aqui o nosso folder, como eu comentei, ele parte para algo mais agressivo, que é o trabalho infantil. A criança tem que ter o seu momento de diversão, tem que ter o seu momento de estudo, de entretenimento. Mas trabalho é coisa de adulto, ok? Nesse sentido aqui. Então, este folder traz o caráter informativo e vem fazer uma alerta de que isto não está errado e traz informações de como ser, como um adulto ele pode intervir nessas situações, ok? Vamos ver um outro exemplo de folder. Olha, esse folder aqui ele já é mais completo. Ele vai falar sobre o alimento, né? O aleitamento, na verdade, o aleitamento materno e a alimentação complementar. Se você não sabe, o leite materno ele é o melhor alimento para o bebê. Você já foi bebê e com certeza sua mãe deve ter alimentado você do leite materno, já que esta é a orientação nutricional de que existe como o leite sendo um alimento que tem todas as vitaminas propícias para o corpo do bebê. Então, este folder aqui, ele também é um folder informativo, porque ele vai orientar, tem um público-alvo, o público-alvo
são as mães formam o público-alvo, tá? Isso também não quer dizer que um pai possa ler, tá? Pode ler, mas o público efetivamente aí são as mães, aquelas que alimentam as crianças, tá? E nesse caso, nós temos uma ideia aí que esse folder ele vai partir mais para as mães de primeira viagem, vai orientar as mães acerca do leite materno. E aí nós vamos ter umas informações aqui sobre o leite materno ser o melhor alimento para o bebê. Tem mais outras informações aqui de que a criança deve receber leite materno exclusivamente até os 6 anos de vida. Nós temos aqui algo voltado à alimentação complementar, tá? Isso não significa que o leite deve ser retirado, é uma alimentação complementar. E aí ele vai aqui trazer algumas informações a respeito desse assunto. Por fim, coloca o material dispõe aqui da papa salgada e vai também trazer uma orientação. Mais um folder de caráter informativo. Veja uma coisa também que vale a pena ressaltar. O folder é diferente de anúncio, tá? Que é diferente de um outdoor, por exemplo, até porque o outdoor ele também pertence ao gênero textual anúncio. O folder é diferente de uma propaganda de televisão, tá? Porque este material que nós estamos estudando, ele é feito de forma resumida, tá? Ele vai colocar apenas as principais informações para que você tenha ideia do que está sendo tratado. Então, veja, além de ser resumido, ele vai colocar também informações objetivas. Por exemplo, uma mãe de primeira viagem quer saber por que o aleitamento materno é o melhor alimento para o bebê. Tá? Então, ela vai pegar o folder, vai ler rapidamente, vai entender o porquê e pronto, o objetivo foi atingido. Ela não vai precisar fazer uma leitura de um livro, por exemplo, para entender isso. O cunho realmente é muito rápido, é de uma informação rápida. Beleza? Igual ao WhatsApp. Quando você, por exemplo, manda uma mensagem para outra pessoa, você não escreve um textão, você escreve frases curtas, algumas, por exemplo, algumas palavrinhas como oi, tudo bem e tal, porque o objetivo ali é uma informação rápida, tá? O folder é da mesma forma, beleza? Vamos ver um outro exemplo, então, de folder? Vamos lá. Pronto, aqui nós temos mais um exemplo, dessa vez sobre alimentação completa, alimentação infantil, tá? Também voltada aí aos bebês. Nesse folder, nós temos mais informações que o primeiro não apareceu, nem no segundo. Aqui nós temos a informação de que este folder foi feito pela Prefeitura Municipal de Curitiba. O primeiro folder teve ali uma origem, né? Foi criado pelo governo do Paraná. O segundo folder, nós não nos atentamos em relação a isso, porque não apareceu. Agora, o terceiro foi feito pela Prefeitura Municipal de Curitiba, tá? Agora, nós vamos observar aqui uma outra informação, de que a Unidade Móvel de Segurança Alimentar também foi responsável pela criação deste material. Veja, de novo, nós temos informações objetivas. Aqui nós temos alguns números para contato e algumas ilustrações como forma de persuadir, de chamar a atenção do leitor. Então, veja como o folder ele é extremamente estratégico. Vamos voltar agora ao nosso livro, ao nosso material. Pronto, aqui estamos. O nosso livro de atividade, ele volta para este gênero textual. Eu estou falando muito em gênero textual. Você pode até me perguntar, mas professor, o que é gênero textual? E eu vou te responder. Um gênero textual é um gênero, é como se vários... Vou reformular. Vários textos, mesmos textos, formam um gênero. Por exemplo, se eu tenho este romance, tá? Que é lá para o ensino médio. Tenho depois um outro material voltado para o romance. 2 romances. Então, aqui nós já temos um grupo de romance que forma um gênero textual, que é o romance, tá? Isso é gênero textual. E tipologia textual, professor? Tipologia já tem aí uma relação com o tipo de texto.
Por exemplo, dissertativo, narrativo, argumentativo e por aí vai. Vocês estão lembrados que na nossa última aula nós estudamos sobre histórias em quadrinhos? Então, as histórias em quadrinhos, tá, formam um gênero textual. Qual é o tipo desse gênero? Narrativo, tá bom? Vamos lá, então. Ainda em decorrência do nosso livro, nós temos aqui, ó, como um folder segura a vida pela raiz. Aí nós temos aqui uma imagem de duas mãos segurando uma muda, na verdade? E nós temos aqui, ó, Clube da Semente de Brasília, uma legenda, Viveiro Pau Brasília, Lusiânia, Poliarte, Livraria e Papelaria. E aí nós temos essa pergunta aqui, que é essa pergunta eu quero que nós pensemos sobre ela. Depois de ler a imagem, como se faz para segurar a vida pela raiz? E aí vocês devem pensar comigo. Em relação, ó, à muda, a vida daquela muda vai começar pela raiz, porque é na raiz que há a sustentabilidade daquela planta. Para você ter ideia, uma árvore ela só se torna uma árvore grande, gigantesca, porque ela tem sustentabilidade no solo, por conta das raízes, tá? Ainda tem uma outra situação. Uma árvore está conectada a outra árvore. Em que sentido? Por baixo da terra, as raízes elas se encontram e dão ainda mais sustentabilidade às árvores. Então veja que por baixo da terra também tem vida e nós não nos damos conta. Então o fato de segurar a vida pela raiz é justamente neste sentido. É preciso que a minha raiz seja sustentável para que eu não caia na primeira derrapada. E na vida nós somos exatamente assim. Quer ver um exemplo? Ó, se você de repente enfrenta uma dificuldade e você não está bem emocionalmente, você é capaz de não lidar com aquela situação e não saber ter recursos para enfrentar aquela situação, por mais que seja difícil. Significa, então, que a sua raiz ela não está muito bem sustentável, ou ela não está muito bem fincada na terra. É uma metáfora. Ah, professor, mas o senhor pode esclarecer melhor sobre isso? Posso. Você, como um aluno do 6º ano, com certeza tem o apoio dos seus pais na hora do estudo, na hora, de repente, do seu entretenimento, né? Você tem o aval dos pais para assistir um filme na Netflix, por exemplo. Então, se os nossos pais fazem parte da nossa vida cotidiana, então os nossos pais podem ser um exemplo de raiz ou de raízes, tá? Então, se eu tenho uma raiz bem sustentada, a minha vida ela vai ser bem sustentada também. Vai ter alguma dificuldade? Vai, mas eu não vou cair no primeiro momento, tá? Então veja que a língua portuguesa, especificamente a nossa disciplina de produção textual, vai nos fazer refletir o tempo inteiro sobre isso. O tempo inteiro. Tá bom? E eu faço esse convite para que você esteja nas minhas aulas sempre reflexivo. Às vezes eu sei que, devido à circunstância, pode se tornar um pouco cansativo. Às vezes vai ser até um pouquinho chato em decorrência do assunto, mas eu farei de tudo para que você se sinta aí confortável, se sinta ansioso pela aula, tá? Olha, tem a sua raiz firme, tá? Vamos lá então. Depois nós temos uma segunda pergunta. A imagem acima reproduz a capa de um folder, tá? Lembram que folder tá aqui, ó. Ele pode ser promocional ou institucional, tá? O institucional nós temos um comentário aqui. É um impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma ou mais dobras, tá? Esse é o clássico. Ele também pode ser chamado de flyer, tá? Ah, professor, o que é flyer? É o folder. Você tem um folder com umas informações bem mais objetivas do que o normal, tá? Depois nós temos um outro tipo, que é o gabarito comentado, tá? Na verdade, não é bem um tipo. Eu não vou comentar sobre o gabarito comentado porque volta ao institucional, tá? O que eu quero é que você pense
principalmente na aula de hoje, o conceito do que seja folder. Vamos voltar à segunda questão aqui, tá? A segunda questão, ela nos faz refletir também sobre a imagem que nós vimos aí em cima. E faz o seguinte: a quem parece ser destinado esse texto voador, tá? Professor, mas por que texto voador? Não é folder? Boa pergunta, boa observação, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar. Você vai ao centro da cidade com a sua mãe e com o seu pai, tá? No centro da cidade, algumas pessoas não ficam entregando material, uns papeizinhos para você? Aí no papelzinho tem loja X, loja tal, promoção na loja X, enfim. Como o fato de esse papel pequeno, objetivo, com poucas informações, ser distribuído para você de uma forma muito rápida, tá? Então, essa velocidade que a pessoa te entrega, você recebe, a sensação que nós temos é de que o papel voe. Por isso que tem o nome de texto voador, tá? Então, a quem parece ser destinado esse texto voador? Esse aqui, ó. A todas as pessoas, na verdade, a todas as pessoas. Se você quiser delimitar, por exemplo, as pessoas que se interessam por meio ambiente, não tem problema. Mas nós devemos pensar o seguinte: o meio ambiente deve ser um interesse coletivo. Então, é preciso pensar nisso. Professor, pensei num outro público. Posso colocar? Se estiver coerente, pode sim. O que nós temos que pensar é o seguinte, é que a interpretação ela não deve ser única. Nós temos que ter uma mesma ideia, tá? Ou melhor, uma mesma linha de ideia, tá? Mas podem surgir várias interpretações. Isso é perfeitamente natural e isso tem que acontecer, tá? Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma. O mundo seria insuportável, né? Vamos ver aqui. B. Quem pode ter produzido este folder? Quem pode ter produzido esse folder? Vamos voltar aqui. Nós já sabemos aqui umas informações. Tá lá no Viveiro, Pau Brasília, Lusiânia, tá? Poliarte, livraria e papelaria. Então, quem pode ter produzido? Uma livraria. Com qual objetivo? Olha, pensem comigo. Qual é a origem do papel? O papel, ele vem da árvore, vem da natureza. Então, quando você, preste bem atenção, gasta muito papel de maneira exagerada e não tem equilíbrio em manusear e usar papel, você acaba sendo ali o quê? Um cúmplice de estar acabando também com a natureza. Tá? Então, é necessário que tenhamos uma consciência acerca disso tudo. Tá? Depois nós temos aqui, qual é o tema apresentado? Já comentei. Qual parece ser o objetivo desse material? Também comentei levemente. Tá? Em seguida, o nosso material, cadê? Ele faz umas outras perguntas, tá? Importantes também, para a construção de ideias da nossa aula de hoje, tá? Nós temos aqui, como plantar, aí ele vai dar toda uma orientação do folder, tá? Agora o folder ele está aberto, ele não aparece mais só a capa, só aquela parte da frente, tá? E aí eu vou deixar que você leia depois com seu livrinho. Se você não tiver com o livro em mãos, quando você estiver, você dá uma paradinha para ler, tá? E aí nós temos aqui algumas perguntas para você fazer, naturalmente, na verdade, responder, pensar, tá? São perguntas bem objetivas, algumas elas precisam de mais atenção, tem cunho mais interpretativo, também não tem problema. Lembrando que essa atividade não é para hoje, porque para hoje é a atividade que eu passei no PDF, tá? Essa atividade aí, ela vai ser para um outro momento, tá? Eu estou explicando que eu quero pegar a ideia central dessa proposta. Depois, nós temos aqui, a questão número 7 e a questão número 8. Esta questão aqui, ela deve ser levada em consideração para a nossa aula de hoje, porque nós já vamos ter a nossa primeira produção de texto. Essa 8, independente se você tem o seu caderno ou não, se você tem o seu livro ou não, ela deve constar no seu caderno. Então, veja, já te expliquei o que é um folder,
já te dei o conceito de um folder, te mostrei exemplos de folder, tá? Então agora, lá no nosso PDF tem essa imagem, eu fiz questão de separar para vocês essa imagem, para você ter como base para nortear você na criação do seu folder. Então o que que pede aqui? A sua tarefa agora é reelaborar o folder Segure a Vida pela Raiz, dirigindo especialmente a crianças dos primeiros anos escolares, primeira série, segunda série, terceira série, por aí vai, tá? Use o espaço abaixo. Aí você vai fazer aqui o seu rascunho, mas no seu caderno eu quero o folder já concluído 100%, tá? Porque aqui nós já temos uma nota de participação e também de caderno, tá? Então eu peço inclusive do fundo do meu coração que vocês se atentem a essa criação, tá? Outra coisa também, nós temos algumas informações aqui. Fique por dentro. Conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto, tá? Aí você vai dar uma lida aí direitinho. Depois tem umas outras dicas. Dicas de quê? De planejamento. Você vai escrever suas ideias, escolher a ideia central, desenvolver frases, desenvolver slogans, tá bom? Você vai fazer uma produção do boneco, no caso de um esboço, de um layout do folder e por aí vai. Você vai reescrever o folder e no fim você mesmo vai fazer a sua avaliação. Mostre para o seu pai, mostre para sua mãe, com este objetivo, de eles avaliarem juntamente com você, tá? Essa criação, embora seja sua, mas os seus pais podem ajudá-lo ou ajudá-la da maneira que for conveniente para você, tá? Professor, eu tenho dúvidas ainda. Me mande mensagem, eu vou ter o prazer em ajudá-lo, em ajudá-la, tá? Então, turma, vejam que hoje nós já conhecemos esse gênero textual, que é o gênero do folder. Na aula passada, eu trabalhei com vocês histórias em quadrinho, tá? Ou em quadrinhos, se não está errado, para que você já tivesse noção do que nós iremos trabalhar ao longo das nossas aulas. Agora depende de você. Você precisa ser o personagem principal das nossas aulas, tá? Você tem que ser o protagonista. É preciso fazer as atividades, perguntar, questionar. Eu estou aqui. Assim que eu verificar sua mensagem, vou responder com toda certeza, tá? Eu espero sempre, sempre, sempre ajudá-los. Mas para isso vocês precisam me procurar também. Tá bom, turma? Perfeito, então. Então, essa será a nossa atividade com proposta número 1. Para a nossa próxima aula, eu vou explicar, tá? Ah, ainda tem aqui o final da atividade, tá? Ó. Aqui já tem a proposta 2, aqui na página 7. Para a nossa próxima aula, eu vou explicar a proposta 2. Não faça essa página ainda, nem como tarefa de casa por enquanto, tá? Só quando eu solicitar de você. Na proposta de número 2, que nós vamos estudar sobre o folheto, tá? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Turma, eu espero então que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui para a parte inicial. Cadê? Pronto, aqui. Tá? A nossa aula de hoje, ela tem como objetivo te fazer pensar sobre o texto e como que se constrói um texto. Lembrando que um texto, ele não se limita apenas a um tipo. Se você lê história em quadrinho, é texto. Se você lê uma mensagem no WhatsApp, é texto. Se você lê uma mensagem no Instagram, é texto. No Facebook, é texto. Se você lê um artigo, é texto. Se você lê livro, é texto. Se você fala, é texto. Tá bom? E aí, nós temos que pensar o seguinte. A palavra texto veio de textum, de uma palavra latina. T-E-X-T-U-M. E significa tecer. Tá? Na verdade, veio de texere, que é um verbo latino e significa tecer, tá? Textum é tecido, tá? Então, quando nós trabalhamos com palavras, nós tecemos palavras,
tá? E é importante que você pegue toda a bagagem de conteúdo de língua portuguesa com a professora de língua portuguesa, sobre as normas de língua portuguesa. É importante que você conheça sobre sujeito, conheça sobre predicado, conheça verbo, substantivo, porque tudo isso nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina, tá bom? Perfeito, então, me procurem. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma na nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e eu vou aguardar todos a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, turma!